Dinheiro traz felicidade? O que eu vou falar nesse vídeo, muitas pessoas não estão sequer preparadas para ouvir, mas eu tenho certeza que você vai transformar a sua maneira de pensar sobre as suas finanças pessoais depois dos próximos minutos. Mas antes de entrar no assunto, deixe-me me apresentar. Eu sou o professor Helisson de Andrade, mestre e doutor em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo. Eu escrevi o livro Aprenda a Investir por Conta Própria, um livraço para quem gosta de aprender e quer aprender a investir de forma técnica e segura. Eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. E o paradigma desse nosso canal é que más decisões aprisionam, boas decisões libertam, e aqui eu te ensino a tomar boas decisões. Então vamos para a nossa lousa das decisões financeiras. E eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com os meus alunos do 9º ano do ensino fundamental. Eu estou trabalhando a parte de consumo com eles, falei de consumo consciente e tal, e eu me aventurei a falar com pessoas de uma tenra idade sobre consumo versus felicidade. Pois bem, a atividade que eu passei para eles foi de eles escreverem, ou desenharem, ou fazerem uma entrevista, ou até mesmo pesquisarem nas inteligências artificiais da vida o que é felicidade, o que é ser feliz. E daí, na aula seguinte, nós fizemos uma nuvem de palavras com termos que eles foram associando à ideia de felicidade. Teve de tudo, até jogo de videogame. Mas eu vou trazer algumas poucas para que eu possa fazer o desenvolvimento das minhas ideias. Eles trouxeram família, trouxeram amigos, trouxeram comida, trouxeram compras no shopping, tá? Vou parar por essas 4 aqui. E aí, eu fui conversar com eles eu fiz um exercício com eles para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão da felicidade. Então eu coloquei na lousa algumas frases, vou citar apenas uma delas. Quando eu estou com minha família, eu me sinto, e aí eles colocavam lá uma palavra, por exemplo, realizado, alegre, feliz. E aí o que eu fiz com eles foi demonstrar uma distinção entre objeto e sentimento. Aqui no caso, eu estou chamando de objeto a família. Então a família seria objeto, amigos seriam objeto, comida seria objeto, compras seriam objeto. E o sentir, estar feliz, estar alegre, estar satisfeito, estar realizado. Então essa foi a nossa primeira distinção e eu mostrei para eles que a felicidade está no campo do sentir e não no objeto em si. Então, a hora que eu falo assim, o que é felicidade? A hora que nós dizemos família, família não é sinônimo de felicidade. Eu posso sentir felicidade ao estar com a família. Então, essa foi a primeira distinção de botar a felicidade no campo do sentir e não no campo dos objetos. Perfeito? E aí eu fiz mais uma distinção, que é em relação à duração desse bem-estar. Eu falei para eles, vocês acham que é a mesma felicidade a hora que você está comprando um tênis ou a hora que você está com a sua família? Eles falaram, não, tem coisas diferentes aí. E uma dessas coisas é a duração. Em geral, se eu compro um tênis ou se eu como um chocolate, a gente tem um pico de prazer naquele determinado momento, mas conforme os segundos, minutos vão passando, aquela sensação de bem-estar vai embora. Enquanto existem eventos que, por exemplo, estar com a família, fazer uma viagem com a família, que essa sensação de bem-estar perdura até mesmo nas lembranças. Depois de semanas, meses ou até anos, a gente se sente bem daquela lembrança. Pois bem, o que faz de diferente, então,
além da duração, essa compra do tênis ou estar com a família, dentro desse contexto de felicidade. O que eu expliquei para esses alunos no nono ano é que a compra de um tênis está associado a prazer. E é por isso que tem esse pico dessa sensação prazerosa e depois isso se esvai. Enquanto as sensações relacionadas ao que eu quis dizer para eles, que é felicidade, não estão associadas necessariamente a prazer, mas a realizações. E fui mais além. Eu disse para eles que muitas das vezes as realizações não são prazerosas. As realizações, elas vêm de muito sacrifício, muitas vezes de muita dor. Então, por quê? Daí a ficha foi começando a cair na cabeça desses alunos, que um me perguntou, falou assim, Ellison, então isso significa, assim, se tem muito... Por que quando eu estou com a minha família, por que a gente pensou em família, em feliz, né? Eu não estou entendendo essa questão da realização. É porque dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente onde você, por exemplo, está com seus amigos, que foi outra palavra que eles associaram, essas relações construídas foram construídas com base em muitos eventos que não necessariamente foram prazerosos. Nossa, meu pai ou minha mãe estava junto comigo quando eu mais precisei. Nossa, eu estava num momento bad vibe e um amigo meu foi lá e me confortou. Então a gente cria relações tão profundas com essas pessoas, amigos e familiares, que essa confiança mútua acaba se tornando uma realização. E mais, essas realizações, disse eu para os meus alunos, elas vêm do que eu chamei de experiências significativas. Quando a gente compra um tênis ou come um chocolate, existe a sensação de prazer, mas aquilo a gente não vai chamar de uma experiência significativa. Essa experiência significativa vem de um empenho em realizar algo que vai nos deixar um legado e que eu vou lembrar daqueles eventos, mesmo não tendo sido muitas vezes, ou na grande parte das vezes prazerosos, eles são lembrados como sinônimo de felicidade. Isso tanto é verdade porque a gente não tem só momentos felizes com a nossa família. A gente tem momentos só de prazer com a nossa família, mas a gente continua associando isso à felicidade e era a maioria esmagadora dos alunos associarem família à felicidade, porque ali você, dentro do ambiente familiar, é onde você adquire experiências significativas. E, em geral, em consumos como a compra de um chocolate ou a compra de um tênis, nós estamos no campo do prazer e não no campo das experiências significativas. E aí, a gente chega no ponto final dessa reflexão. Consumo não traz felicidade? A depender do consumo, não. Se nós buscarmos preencher um vazio que está dentro de nós, um vazio de propósito, um vazio de sentido, se for com prazer, esse vazio nunca vai ser preenchido. E a gente entra no campo somente da futilidade. Nossa, Ellison, então consumir mais, não, você está falando assim, a princípio que não está associado a ser feliz, então eu posso inferir que quanto mais dinheiro eu tenho, isso não necessariamente significa que eu vou ser mais feliz? E aí que entra o ponto-chave. Quando nós trabalhamos uma educação financeira robusta, séria, honesta, profunda, como a gente tenta trazer aqui no canal, quando a gente começa a pensar no conceito de felicidade, quando a gente começa a se autoconhecer e definir de fato quais são as riquezas
que eu quero cultivar para mim, se eu tenho essa clareza, quanto mais patrimônio eu tiver, mais eu vou me permitir ter experiências significativas. E isso pode me tornar uma pessoa, sim, mais feliz. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, vou deixar aqui, ó. Inscreva-se no canal se você gostou e compartilha com as pessoas que você ama e que te deixam feliz. Um abraço.